Fala, jovens, tudo certo? Então, nós vamos dar início então a mais uma aula. Essa aula de hoje nós vamos trabalhar a questão de notação científica. Para a gente começar a falar de notação, nada mais falando da utilização dela. Por que ela foi criada? Quando a gente começa a estudar escalas macroscópicas, quando a gente começa a falar de universo, planetas, né, nós vamos usar uns números muito grandes. Ou seja, esses números eles vão ter uma sequência, né, uma sequência de zeros muito grande. Por exemplo, eu vou pegar e vou trabalhar com um número, eu vou pegar, por exemplo, muitos zeros. Ou, né, eu posso trabalhar também na escala microscópica, que é utilizada quando a gente começa a trabalhar dilatação térmica, por exemplo, ou quando a gente vai trabalhar eletrostática, e vários outros ramos de estudo, né, dentro da física, nós vamos começar a utilizar números muito pequenos. Então, assim, ó, ela basicamente ela veio para simplificar tudo isso que está acontecendo. Então, essa simplificação, tá? Ela é muito utilizada dentro do ramo científico. Isso não é só nas aulas, não é só nas aulas de física, mas sim toda a parte, né, de estudo científico. Biologia, eu sei que usa, né? Química usa também, tá? É mais química e física. Biologia usa muito pouco ali. Acho que é mais estudo mais avançados de biologia. O restante é mais química e física que utiliza bastante. Gente, vamos lá. Então, sabendo o porquê, certo? Vamos entender como é que é organizado isso. Então, na notação científica, nós vamos ter uma organização, certo? Essa organização, ela é bem simples na realidade. Nós vamos ter um número, certo? Sempre esse número ele vai ser multiplicado pela base 10. Essa aqui é a base de notação científica, e aqui esse nzinho aqui em cima, ele seria o que nós chamamos de expoente. Por exemplo, eu posso ter aqui 1 vezes 10 na quinta potência, certo? Então eu tenho o meu número, eu repito a base 10 e aqui eu vou ter o meu expoente. Bem tranquilo. Então vamos lá. Tem algumas coisas que nós seguimos, tá? N, ele sempre tem que ser um número real, tá? Igual ou maior que um, certo? Então ele vai ser igual ou maior e menor que 10. Nós sempre falamos, né? Eu gosto de falar para os alunos que a gente simplifica o máximo possível. A gente reduz esse número o máximo possível, mas respeitando a regra que ele deve ser maior que um e menor que 10. Quando a gente fizer as atividades, né? Na aula 2 vai ter os exercícios, então vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Outra, quando nós estamos falando de nzinho, que seria o que nós chamamos de expoente, certo? Esse expoente, ele sempre tem que ser um número inteiro. Ou seja, não é número com vírgula, é um número inteiro. Um, por exemplo, pode ser um 5, pode ser um 6. Ele não pode de forma alguma ser, por exemplo, 6,1. Isso não existe, tá? Porque vocês já vão descobrir. Basicamente, funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho uns exemplos básicos para a gente começar, tá? Vamos dar um zoomzinho aqui para ajudar. E o que a gente faz na notação científica, basicamente? Nós pulamos casas. Depois vão pegar a prática e vão fazer bem tranquilo isso, não vai dar problema nenhum. Mas, por enquanto, a gente vai pular casa e vai fazer passo a passo como funciona, tá? Aqui nós temos um número muito grande, certo? Nós temos muitos zeros. Quando o número é positivo, automaticamente eu sei que a vírgula ela está aqui no final, certo? Não é novidade para ninguém. Ok. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pular casas. Como assim, professor? Nós vamos literalmente pular casas e vamos contar a quantidade de casas que nós pularmos. Vamos lá. Então ele vai pular uma casa, ele vai pular duas casas. Olha lá, pulou uma. Na mesa é meio difícil fazer. Duas, certo? Então vamos lá. Pulou três, quatro, cinco,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza, eu cheguei no 659. A minha pergunta é: eu posso reduzir mais esse número? Sim, eu posso reduzir. Como é que eu faço isso? Vou pular mais uma casa, ó. 14. Vai ficar 65,9. Mas ele ainda está maior que 10. Eu posso reduzir ele mais um pouco? Posso, eu pulo mais uma casa. Então, vai pular 15 casas. Se eu pular 15 casas, notem que vai ficar 6,59. Professor. Eu posso reduzir mais? Não, eu reduzi o máximo possível, porque lembrem, eu não posso deixar menor que um. Se eu pular mais uma casa, vai ficar 0,659. Eu não posso deixar um número menor que isso. Não posso deixar menor que um, tá? Então, eu não posso fazer isso de forma alguma. Então, eu parei no 6,59. Aí, o que que eu vou escrever agora? Já botei aqui, ó. Mas vamos fazer bonitinho para não ficar feio. Já tá aqui, na realidade, mas vamos fazer bonitinho. 6,59. Nós repetimos a base 10. E o que que nós colocamos como expoente, gente? O número de casas que a gente pulou. Quantas casas nós pulamos? 15. Qual número vai aqui em cima? 15. Por isso, por isso que não tem 15,1. Porque você não vai ter como pular 15,1 casas. Você pula 15 casas. Ponto. Beleza? Vamos ver esse negativo. O negativo, ele vai mudar. Ó, se você perceber, o positivo, nós vamos da direita para a esquerda fazendo a contagem das casas. No negativo, tá? Ele já me dá a vírgula aqui, tá? Ele já me dá a vírgula e eu vou fazer o que agora? Bem simples, tá? Eu vou contar as casas. Só que agora eu vou contar essas casas da esquerda para a direita, porque esse número ele é negativo. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui juntos. Vamos lá. Vamos pular. Ó, pulei uma casa, duas casas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ah, professor. Então se ficou 10, basicamente ficou 0,16. Mas, professor, ainda é menor que um, certo? É menor que um. Posso? Não posso. O que que eu faço? Pulo mais uma casa. Então vai ficar 11 casas aqui. Vai ficar 1,6. Bem tranquilo, 1,6. Beleza. Vamos supor, eu paro por aqui porque ficou o número menor possível. Mas vamos supor que eu pule mais uma casa, 12. Vai ficar 16. Então eu não posso porque ficou maior que 10. Então, vai parar no 1,6. Se parou no 1,6, eu vou lá e eu vou dizer vezes 10. Quantas casas que nós pulamos, galera? 11 casas. Top. Como é que eu vou falar que esse número é negativo? O pulo do gato está aqui, ó. Esse expoente, ele vai ser negativo. Com isso, eu digo que o meu número é menor que zero. Ok? Então vamos lá, recapitulando. Número positivo, nós colocamos a vírgula no final e viemos da direita para a esquerda, fazendo a contagem de casas. O número negativo, nós viemos da esquerda para a direita, certo? A vírgula no número negativo ela já está aqui, isso é padrão, tá? E nós vamos contar até chegar aqui. Muito cuidado com essa questão do maior, né? 1 maior ou igual a 1 e menor que 10. Tá? Isso pode ser uma coisa que acabe atrapalhando vocês em alguma situação. Mas sempre pensa bem, dá uma olhada, né? A gente vai trabalhando aí bem tranquilo nesse fator.
Então, para dar continuidade, aqui nós temos então um exemplo 1, tá? Que ali eu expliquei como funciona. Agora nós vamos fazer alguns exercícios para a gente tentar treinar essa parte. Então, o exemplo que eu gosto de fazer com os alunos é já um bem simples no começo, que é transformar é, 32.000, certo? Em notação científica. Então, vamos lá. Nós temos 32.000 e nós vamos transformar em notação científica. Professor, o número é positivo, a vírgula está aqui no final. Uhum, top, é isso aí. Então vamos lá, vamos pular as casas. Ó, vou pular uma casa, então pulei uma. Aqui eu vou para duas casas, três casas. Ah, professor, ficou 32. É maior que 10. Então eu pulo mais uma, vamos lá. Mais uma. Quatro. Quatro casas. Ficou 3,2. A é maior ou igual que um. Beleza, e é menor que 10. Se eu pular mais uma, vai ficar negativo, eu não posso. Então, parei por aí. Então, vamos lá, vamos escrever aqui do lado, vamos botar aqui uma cor bonita, um verdão aqui, ó. 32, ou seja, 3,2, que foi o que sobrou, certo? Vezes 10. Quantas casas nós pulamos? Quatro casas. Certo? É o número positivo ou negativo? Ele é maior que zero? Sim. Então, aqui continua positivo, não preciso colocar nada. Ok? Fácil? Mole. Esse exemplo aqui, ele já dá um pouco mais de trabalho. Eu nem vou conseguir escrever a quantidade de zero que tem. Deixa eu tentar dar uma ajeitada aqui para eu ver se fica certinho aqui para vocês. Beleza? Tá, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho agora aqui, ó. Deixa eu tentar botar uma caneta mais fina para não ficar tão feiozinho também. Vou botar o vermelho. Bora. Número é negativo, então a minha vírgula ela já está aqui. Top. Então vamos contar. Uma casa ele pulou, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, opa, 16, 17, vamos contar, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eu vou até anotar aqui, ó, para eu não esquecer o número. Pulamos 27 casas. Sobrou 911. Eu não posso 911 porque é maior que 10. Então vamos pular mais uma. Vamos pular 28 casas. Pulamos 28 casas. Ficou 9,11. Maior ou igual a 1 e menor que 10. Top. Tá? É o número menor possível que eu consigo fazer isso aqui. Se eu pular mais uma, vai ficar 91,1. Eu não posso. Então, basicamente, agora vamos escrever bonitão aqui embaixo. De novo, tá? O verdão. Ó, 9,11, porque foi o que me sobrou, certo? Sobrou aqui, pra mim, né? Vezes 10. Quantas casas pulamos? 28 casas, foi isso que pulamos. Ah, nós pulamos 28 casas. Isso mesmo. Hum, Mas, professor, esse número ele é menor que zero. O que que isso significa para mim na notação? Que o expoente aqui será negativo. Isso mesmo. Tranquilaço. Certo, gente? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, isso aqui eu vou passar rapidamente para vocês e depois a gente vai, daí vocês podem ir para a aula 2 para a parte de exercício. Não vou fazer numa aula só porque daí fica muito grande, tá? Mas isso aqui eu gosto de explicar para os alunos porque quando a gente avança um pouquinho mais em algumas questões que nós vamos trabalhar, nós vamos ter alguns prefixos que nós utilizamos. Então, o sistema internacional de medida, né, que nós trabalhamos, que nós chamamos de SI, como está aqui, ó, ele traz algumas bases para nós. Então ele começa a pegar essa notação científica, no caso 10 a 24 e tal, e ele começa a dar nomes, e alguma coisa começa a fazer sentido na nossa vida. Porque quando a gente fala que a nossa internet ela tem 250 megabytes, nós estamos falando
dá 10 na sexta potência, tá? Ah, mas quando a gente fala de nanotecnologia, de nano, o nano, ele é 10 na menos 9, ó. Então, é isso aqui, nessa escala aqui que nós estamos trabalhando. Então, alguns prefixos nós já utilizamos, só que não sabemos de onde é que vem. Por exemplo, eu tenho um HD externo de 500 gigabytes. O giga é 10 na 9, certo? Então, tem 10 na 9 bytes, né? Que seria essa quantidade de zeros aqui, 9 zeros, basicamente. Então, assim, o que eu gosto de deixar bem claro para vocês? Tem essas nomenclaturas, vocês podem ler, tá? É bem tranquilo. Tem mais material desse aí para vocês disponível na internet, é muito tranquilo. O que vocês vão usar muito, tá, gente? Vocês vão usar principalmente no ensino médio. Quilo, sempre vai estar representado por K. O micro é muito utilizado. Nano é muito utilizado, tá? O que mais eu utilizo muito? Às vezes o terra é utilizado, que é 10 na 12. Então depende muito da problemática que você for utilizar, tá? Tomem cuidado com uma situação. Vocês têm que lembrar que não é a quantidade de vírgulas, e sim a quantidade de casas que vocês pularam. Se vocês começar a contar a vírgula, acreditem no que eu estou falando. Vai chegar em algum momento que você vai errar. Mais para frente você vai começar tudo a fazer sentido para você. Mas vai devagar para você garantir o que você está fazendo. Depois você vai pegar o jeitinho e vai embora, vai dar muito boa, tá bom? Gente, forte abraço e até a segunda aula, que é a parte dos exercícios. Valeu?